Olá, senhoras e senhores, para você que gosta de sorvete de massa, para você que curte picolé, eu sou Ricardo Ventura e esse é o Linha de Frente. Aqui nós debatemos política, comportamento e o que mais bombar nas redes sociais, na internet. E para começar, eu acho que vocês já ficaram com o estômago embrulhado por conta de bebida, já ficaram? Já. Comida, um tempero mais forte. Só que tem um assunto que está embrulhando muito o estômago dos brasileiros, quiçá do mundo. Que foi, como nós ficamos sabendo, daquele anestesista, vou até puxar o nome dele aqui, ó, Giovanni Quintela Bezerra, que estuprava mulheres enquanto as mesmas estavam em trabalho de parto ou fazendo ali, na realidade, quando estavam fazendo a cesárea, né? Estavam ali anestesiadas, meia grogue, e ele fazia sexo oral. Ele colocava ali o pênis dele na boca das moças, inclusive tem relatos de moças que depois, quando chegaram no quarto, os familiares encontraram sêmen ou alguma coisa esbranquiçada na pele. E aí, a que ponto que nós chegamos? Nem no hospital você tem segurança. Até porque vocês ficaram sabendo que teve mais de 177 casos de estupro só dentro dos hospitais, de 2015 a 2021. No Rio de Janeiro só. No Rio de Janeiro só. Quem quer começar a comentar sobre essa loucura? Quiser eu começo. Negão. Eu acho que esse daqui é só mais um sintoma da impunidade que a gente tem no Brasil. Concordo plenamente. Certo? É simples assim, é a impunidade. O que vai acontecer com ele? Concordo. Provavelmente ele vai cair num presídio de famosos, já que ele ficou famoso. Vai pegar ali, sei lá, 10, 12 anos, vai ter um bom comportamento, vai sair em 8. Eu vi que hoje os deputados estavam votando, estavam tentando colocar um projeto de lei para que tivesse a castração química. Ela já acontece em muitos países, Estados Unidos, por exemplo. Só que nos Estados Unidos é mais para crimes de pedofilia, certo? Eu não acho certo a castração química. Eu sou a favor do fim do seguro. Para você aí de casa que não sabe o que é o seguro, eu vou explicar para você. É pena de morte. Se você tirar o seguro, vira pena de morte. Não. Explica aí o que é o seguro pra galera. O seguro é o seguinte, o seguro é quando um criminoso que ele comete ou um crime de pedofilia, ou um crime de estupro, ou um crime de ter batido em idosos, um crime que gera um crime de covardia. Um crime de covardia. Esse criminoso ele é separado de outros criminosos. Por quê? Porque até entre os criminosos, esse tipo de crime ele é repudiado. Já aconteceu, né, Negão? Você viu? Eu sou a favor do fim do seguro. No presídio, já bateram e começaram porque assim, a lei não vai deixar ele cumprir todo o tempo. E se ele cumprir, ele vai cumprir tranquilinho. Ele vai cumprir numa prisão separada dos outros presos. Certo? Tudo bem que ele vai ter... Os presos pegassem ele e acabassem com ele, é isso? Não, queria só que ele ficasse junto com os outros presos. O que os outros presos vão fazer com eles, entendeu? Aí é ficar a cargo deles. Mas pra mim, o fim do seguro seria o ideal. Como o Ricardo disse, tem gente que vai falar assim, Negão, mas você tá querendo a pena de morte. Não, eu sou contra a pena de morte. Entendeu? O que eu sou a favor é de que a justiça seja feita de algum jeito. E como a gente tá vendo, as leis no nosso país não estão fazendo justiça. O que não falta é casos de reincidência, o que não falta é casos de estupradores que saíram da cadeia, cumpriram às vezes a pena inteira e saíram. Aí eu pergunto pra você, será mesmo que essa pena foi tão dolorosa pra ele, como de repente é pro cara que cometeu um 5-7, como de repente é pro cara que foi preso por tráfico? Talvez, com o fim do seguro, isso pudesse mudar. Não é à toa que o pessoal que tá querendo a castração, mas vamos ser sinceros, o cara que estupra, ele não precisa só do órgão genital dele, ele pode muito bem usar objetos para poder saciar esse desejo dele. Não é só uma questão de estar excitado, entendeu? O cara é um monstro, o cara é terrível, e para mim todo castigo é pouco. Simples assim. Eu sou contra você. Eu não concordo com você. Eu não acho que é a lei da selva, o mal pelo mal. Eu não acho que ele tinha que ser jogado na prisão e ser destruído pelos presos, morto, assassinado, como às vezes acontece. Eu acho que a legislação tinha que ser mais forte, Negão. Eu concordei com você no começo. Eu acho que o grande problema do Brasil, não só para esse caso de estupro, é a impunidade. É a falta de uma legislação eficaz. São as 4 instâncias do judiciário. É a falta de uma prisão em segunda instância. É essa liberalidade que a pessoa só cumpre 1/3 da pena e depois sai. Então, o problema é uma reforma do judiciário, uma reforma penal, que depois o Guilherme vai poder falar muito melhor sobre isso, que é advogado e está na mesa. Porque qualquer crime no Brasil, inclusive os políticos, principalmente,
ficam impunes. Sai um sexto da pena. E aí parece que você pode fazer o que você quiser, que você vai sair impune. Mas, Carla, o que é mais fácil de mudar? Você tirar o seguro ou você mudar a lei? Mas você quer que ele esteja espancado na prisão do que propor uma mudança na lei? Mas, cara, ele tem políticos que vão ficar do lado dele. Uma das maiores brigas, Negão, do Bolsonaro, que deixou ele famoso, foi justamente a briga dele com a Maria do Rosário, porque a Maria do Rosário estava defendendo o Champinha. Mas, Negão, vamos lá. O Champinha fez o quê, gente? Porque ele falou que ela não merecia ser estuprada. Gente, ela estava defendendo um estuprador. Na minha opinião, o maior problema do Brasil é a falta de leis mais severas. Mas eles têm políticos que estão do lado deles. É a falta de cumprimento da legislação, do STF ficar no seu quadrado, do judiciário ficar no seu quadrado, de não ter foro privilegiado, de não ter saidinha, prisão em segunda instância. O problema é a falta de leis e o costume que os políticos de Brasília têm de governar o Brasil. Eles acham que eles mandam em tudo e a população está cansada e tem cobrado deles que efetivamente promovam alguma mudança em Brasília que repercuta em todo o país. Eu quero fazer uma pergunta, então, pro Guilherme. Guilherme, é o seguinte, o Negão foi para a linha do deixa que o convívio, né, resolve. Ele convívio é justamente o termo que as pessoas usam quando ele cair no convívio, ele vai ver o que vai acontecer, que é justamente quando é o dia a dia da cadeia. Porque até entre os bandidos, o estupro não é aceitável. Não é aceitável, nem é um dos crimes assim mais repugnantes no mundo, inclusive para o cara que está puxando cadeia. Agora vamos lá. Se a gente deixar a situação do jeito que está, a gente sabe que, de novo, e você é o cara da lei aqui dessa mesa aqui, um sexto da pena, 5 saidinhas, Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, atenuantes, bom comportamento. Então, veja bem, será que não deveria... Aqui o que é tudo. Pena, é pena. Então, vamos lá. Se eu matei alguém, eu matei o Negão, tenho que cumprir lá 20 anos. Aí, por bom comportamento, vai diminuir para 12. Vão dar mais 6 anos pro Negão de vida? Não vão, ele já morreu. Então, a pena foi 20 anos. Ele não vai voltar à vida porque eu também fui um cara bacana e diminuiu a minha pena. Se diminuiu a minha pena, ele tinha que voltar à vida. Como é que você vê esse embate entre... cai para o convívio ou essas leis, na sua opinião, são justas? Não se trata de se é justa ou injusta, Ricardo. Por que existe esse caráter progressivo da pena, não é? Que é o que você está indicando como ele começa cumprindo 20 anos e tem elementos progressivos que permitem que ele saia em menos tempo. Porque existe uma coisa no direito penal chamado o caráter de ressocialização da pena, ou o caráter socioeducativo da pena. Porque a ideia é que o sujeito ele é retirado da sociedade, do convívio social, para pagar por um crime que cometeu, mas aí a ideia é que ele volte ao convívio social em algum momento, seja depois de 20 anos, seja depois de 12 anos ou de 8 anos. Porque parece uma coisa muito bonita, então, vamos ressociabilizar, Só que é o seguinte, o cara ele foi condenado a 20 anos, a 30 anos. Peraí, mas a pessoa Ricardo, que foi estuprada, ela não vai deixar de ser menos estuprada porque o cara foi bonzinho. Aquilo não pode voltar. A pessoa que morreu não vai voltar. A viúva não vai ficar mais ou menos amparada porque ele teve a saidinha. Então, nos Estados Unidos é o seguinte... Cumpriu 20, é 20, 30 é 30, 50 é 50, 110 é 110. Não é verdade. Lá e também, aí depois, não é verdade, Ricardo. Lá também existe a possibilidade do cumprimento progressivo da pena e da soltura antecipada. Então a gente está pensando, sabe no quê? No bandido, em vez da pena. Nós temos que pensar na sociedade. Porque esta questão... Pergunta se a sociedade quer isso. Esta questão, Ricardo, apenas do encarceramento e de simplesmente trancafiar as pessoas e largar lá por 20, 30 anos... sem uma questão de políticas complementares, não é a solução para a sociedade. Nós temos hoje o 3º maior índice de aprisionamento das pessoas no mundo. São mais de 700 mil brasileiros cumprindo penas em caráter definitivo ou ainda em situação provisória. E isso não está resolvendo o problema da violência na sociedade, simplesmente porque não há uma questão complementar sendo debatida. O que está sendo feito nos presídios para ressocializar efetivamente esses presos na hora que eles cumprirem a pena? Não pode ser essa mentalidade de simplesmente largá-los lá para cumprir uma pena. Até porque eles custam para a sociedade, mensalmente, recursos de impostos para mantê-los na prisão. Então é preciso que nós tenhamos uma inteligência melhor de como, ao final e ao cabo do cumprimento da sua sentença, eles voltem ao convívio social,
de uma maneira que não voltem a cometer crimes. Mas, Guilherme, aqui no Brasil a gente tem um segundo problema, que muitos presos voltam a cometer crimes por obrigação. Porque para que ele não passasse o perrengue maior do que o que ele já vai passar dentro da cadeia, ele é obrigado a entrar numa facção. E entrou numa facção, você não está numa facção só dentro da cadeia. Por isso você que eu está na disse, facção olha, fora por isso da que eu cadeia disse, nós também. precisamos discutir as políticas complementares. Talvez, é evidente talvez que o preso não pode. Talvez se criasse mais presídios, você não colocaria, Não. por exemplo, a lógica o cara que não foi é cada preso... vez criar mais e mais Não, e mais para você não presídios. colocar o cara que mas foi olha preso só, com a vocês trouxa de estão desviando maconha do assunto junto com o cara principal, que o foi assunto é assassino. estupro de mulher. Então, Isso, voltando, e agora eu quero... Voltando à questão do que não é a estupro. primeira vez. Vocês Então, esqueceram do Roger mas, Abdelmaci? então, que voltando, estuprou Carla, mais de é o 50 seguinte, mulheres na... Ansas, ó, eu tenho um caso agora que a mãe, Gente. olha que loucura, há as pessoas estão acreditando ali, até os psicólogos estão entrevistando a criança, que a mãe está abusando da filha. Como já teve várias cuidadoras, teve uma novela que foi assim, uma novela da Globo, inclusive em horário nobre, onde acho que o Antoni, ele tinha repulsa a cheiros Gente, do vamos corporais. voltar ao estupro. Não, é um estupro, porque ela estuprava ele. Então, existe o estupro de meninos? Existe e não é pouco. Não é pouco. Inclusive por mulheres. Agora, o que acontece ali que me assustou, eu acho que esse cara, de duas situações, ou ele tem um transtorno antissocial, transtorno de personalidade antissocial, ou ele é psicopata, ou ele tem toque em nível avançado, que é o transtorno de obsessivo-compulsivo. Porque quando pegaram ele, a calma dele me assustou. Você vê que as expressões dele é de uma calmaria, tipo, filmaram? É. Mas como assim? Foi um estupro? Aí que ele ficou preocupado. E aí ele falou, quando falaram que tinha filmado. Depois ele falou, posso pegar minha então bolsa? ele tava meio assim. E depois ele falou, posso pegar minha bolsa? Aí depois ele foi no louco. celular, eu acho que mexeu ali no Ou Instagram. então é muito esperto. O problema do transtorno obsessivo compulsivo, que é uma coisa que todo mundo põe pra debaixo do tapete, começa, sabe com o quê? Com a pornografia. Começa com a facilidade que você tem de você encontrar em qualquer lugar a sexualidade, não é nem mais sensualidade do corpo. E a pessoa começa a escalar esse desejo e a pornografia vira um vício que não, e as pessoas têm vergonha de falar que tem esse vício de pornografia e vê essa pornografia todos os dias e se masturba e fica viciado naquilo e vai escalando até chegar nesse ponto. Eu acredito que esse cara já estava querendo ser pego, sabia? A cabeça dele, a cena montada ali, ele já não estava nem ligando, porque tinha uma pessoa do lado. Eu acredito que ele estava com a impunidade na cabeça. Não, negão, ele tinha Tava acabado de fazendo entrar lá. idiota. Fazia 2 meses que ele estava lá, pra você ver a neurose do cara. E sabe quantas unidades de saúde ele trabalhava? Não vai ser estranho dele confessar dezenas e dezenas. Ele mesmo confessar. Ele trabalhava porque em ele 10 tem um prazer. unidades de Essas saúde pessoas têm um diferentes. prazer depois 10. o que de eu acho colocar errado. isso Agora, tudo isso de fato. um troféu. O que eu acho errado é colocar isso na conta de todos os homens. Assim como eu falo que Mas o Brasil não é um país racista, mas sim um país que tem racistas. O Brasil não é um país machista, mas é um país que tem machistas. eu não Mas de acho. qualquer diferença é bem grande. Tenta passar a mão numa mulher dentro de um ônibus. Para quem já pegou transporte público, quem pega trem, quem pega metrô, quem pega ônibus, sabe muito bem o que acontece se um homem tenta encoxar uma mulher Hoje dentro em do ônibus. dia, na nossa Sempre. época, Eu cresci com era isso. muito comum uma malinha no meio das tuas pernas. Eu cresci com o meu Muito pai. comum, e a eu gente cresci ficava, com o meu ó, pai, com vendo o medo. meu pai, dono de ferro velho, espancar o camarada que relava a mão numa mulher Mas dentro do seu ferro pai velho é dele. 1 em 1 milhão. Não. Mas, ó, Meu vamos lá, pai, Carla. o que a Deise estava falando, que eu entendi o que ela quis dizer, é o seguinte: de ter mais representatividade feminina no Congresso, porque só uma mulher sabe o que é ser tocada sem querer, o que é sofrer piadinhas sem querer, o que é você tomar um olhar torto de um diretor, o que é passarem a mão em você. Nenhum de vocês nessa mesa sabe o que é isso. A gente nossa não pode condição saber numa situação. feminina Não, peraí, já cara. nos faz Aí você vem nascer. com lugar de fala. Esse negócio de lugar de fala Que me lugar dá de nojo fala? também. Sabe por quê? É ovário. Você não Você é tem homem, ovário. você é homem para não ser. Você pode mas engravidar. existe a compaixão, pelo amor de Deus. Não, Se você Ricardo, não não é souber. todo homem que é assim, Peraí. Ricardo. Bom, vamos lá, então vamos lá. Não então, é à toa que teve um estupro a cada 10 minutos Então no vamos lá. Brasil A em Terra um é ano. plana ou a Terra é redonda? Agora, Você precisa estar no espaço para acreditar que a Terra é redonda? Conta Você vive 10 numa Terra minutos. plana e Conta você 10 sabe minutos. que a Terra Uma mulher é vai ser redonda. estuprada. Peraí, e eu não Conta vou ter. 10 minutos. Gente, e eu não vou ter o amor ao próximo, eu não Não, vou ter mas o ágape. então, Ricardo. Você tá Que dizendo que eu sou um
homem, eu sou um tapado, então. Você é igual a eu não tenho Petra. irmãs, eu não Você tenho quer que a mãe. população seja cristã. Eu sou homem, então Porra, tudo cara. bem. Pode estuprar porque eu sou homem, eu não sou mulher. Ricardo, Pelo amor deixa de eu te Deus. falar. Que Não é nada, pensamento não. louco. Peraí. Você não entendeu nada. Vamos lá, Deise. Mas Deixa a Deise. O Você não ponto é o entendeu seguinte, nada. que a Carla está tentando falar, e eu acho que é muito sério isso. Por exemplo, a gente tem uma cota. Eu vou dar um exemplo do Congresso, porque ela tocou Que no é ruim Congresso. também, cota. Mas, exato, mas eu não vou entrar nesse ponto. Senão vai ter mais discussão ainda. Mas existe uma cota para as mulheres no Congresso, ela não é preenchida. Por quê? Porque entrar nesse ambiente machista, ele é muito complicado, é o que a Carla falou, tu não passa um dia sem um olhar diferente, sem uma insinuação. Essas cotas não são preenchidas, não é por acaso. Eu vou dar um exemplo agora de uma política que eu não... Eu acabei de ser vítima. Não concordo politicamente, mas a Manuela Dávila. Manuela Dávila saiu da política porque ameaçaram estuprar a filha dela de 7 anos. Eu estou dando o exemplo da Manuela, mas isso é recorrente. Aí, de novo, eu sou cientista política, eu pesquiso isso, eu tenho amigas que pesquisam o sistema prisional e a relação das mulheres lá dentro, e até lá isso acontece. Então é muito difícil, eu entendo quando tu quer falar da parte dos homens, mas é muito difícil num universo em que as mulheres são violentadas a 10 minutos. Não tem uma equivalência que E Deise, mas vale é isso que eu a estou pena dizendo. Mas você acha que mencionada. nós, homens, não conseguimos perceber essa dor? Então, tipo assim, eu preciso realmente ser mulher para compactuar com a dor da mulher? Mas eu acho Eu que não consigo. Mas eu acho que a maioria dos homens não Então, consegue. mas eu acho que perceber a dor é Na diferente minha do que nós criação, estamos eu consigo. falando. É. E na minha exato. criação eu aprendi Mas que eu o acho cara que- tem que tomar um pau. Mas, o Negão, Simples eu assim. acho que perceber a dor Simples é diferente assim. do que está sendo proposto. Entendeu? Quando eu falo do acolhimento da vítima, é justamente para o que vem depois. Né, para que as medidas, inclusive, saiam Olha essa volta desse toda momento. que vocês estão dando. Olha essa volta toda. O que significa essa volta? Ele quer um Essa pau na volta prisão. toda, essa volta toda. Ai, porque a gente tem que arrumar, tem que trocar as leis, tem que fazer isso, tem que dar o acolhimento, Tem que trocar tem que não a sei lei, o que lá. cara. Eu Porra, não falei mano, em acaba trocar com a o lei. seguro, mano. Eu não falei Acaba em com o trocar. seguro, acabou. Mas o essa cara- coisa de sabe que ter acaba um com o pau seguro, generalizado, não, não é Negão, um pau não generalizado, funciona. é colocar o cara na mesma cela. Coloca o cara na Ele mesma vai ser cela. estuprado. Ô, Negão, em todas as sociedades... Que o em negão o tá querendo dizer endurecimento- é o seguinte, o mais certo se é- eu souber o que vai acontecer, né, que eu vou sofrer sanções, que eu posso até morrer, Exato. eu não faria com medo dessa situação. Exato. Mas lembrando, mais uma vez, quando o cara tem um transtorno obsessivo compulsivo, ele não vê isso. E quando o cara só é safado e ele só- não tem o tal do transtorno. Então, obsessivo? aí ele não vai. Mas Por ele isso- só é safado. E lembrando, Nas sociedades em que houve a alteração da legislação para penas mais duras... Não é uma pena não houve dura, é só necessariamente- acabar com o seguro. Eu não quero houve nem que ele passe mais necessariamente uma tempo redução preso. dos índices de criminalidade. Ele pode passar os mesmos 8 Ô, anos Negão, que ele vai é melhor continuar se a passar, ele justiça pode passar. funcionar com mais eficiência. O que você está falando tem sentido se a prestação do serviço judicial for mais em cima, né? Se chegar a mais tempo, se de fato a pessoa que comete um crime ter a segurança de que ela vai ser penalizada com rapidez. É isso. Aí, talvez, se tudo isso funcionar de uma forma mais eficiente, mais rápida e mais a tempo, talvez, de Pra fato, mim, a conta essa do pra mim, a sensação da conta do impunidade estuprador não é a aconteça. seguinte, Precisa de uma a reforma conta, do Código A conta Penal. do estuprador é a Não? seguinte, eu vou fazer Não é um só uma reforma do ato... Código Penal. A conta do Ó. estuprador é a seguinte, eu vou fazer um ato hediondo... 15 segundos, Eu vou Negão. passar 8 anos preso, separado dos outros presos, vou comer, vou beber, vou estudar, se duvidar, vou sair, vou escrever um livro, e se vacilar, ainda vai ter alguma mulher querendo ficar comigo lá nesse meio tempo. Me dá um como a exemplo de gente que isso já tenha viu. acontecido. Muito. Oxe, Maníaco do Maníaco Parque? do Parque. Tem Maníaco fila do pra Parque namorar tem com ele. fila. Tem fila pra A namorar com ele. Suzane Não